Finalmente saiu a luta entre Mashle e Margaret Macaron. De um lado, temos um mago lendário com poder equivalente ao de um visionário divino. Do outro, um cara que sequer tem magia. Quem sairá vitorioso nesse embate insano? Vem comigo, porque o vídeo de hoje está simplesmente épico. E eu garanto que o resultado dessa batalha vai te surpreender. E agora, o episódio 7 já começa com a Inocente Zero indo atrás do Mashle. Essa organização criminosa, que parece ter grandes planos para ele, já colocou o protagonista na mira. E para deixar tudo ainda mais tenso, os caras chegam voando em uns dragões cabulosos. Enquanto isso, na arena de batalha, rola um breve resumo do episódio anterior. Vimos Margaret Macaron lançando uma magia básica no Mashle, mas, mesmo sendo um feitiço simples, o peso dela era equivalente ao de uma bola de boliche. Mashle, no entanto, conseguiu se esquivar com agilidade, usando a parede como suporte. E sem perder tempo, ele agarrou Margaret pela cintura, saltou alto e desceu com um golpe devastador, lembrando a Lotus primária do Rock Lee. Mas claro, isso não foi o suficiente para derrotar um cara do nível de um visionário divino. Se fosse, a luta teria acabado rápido demais. O público ficou perplexo ao ver Margaret saindo ileso, sem entender como ele sobreviveu ao impacto. Porém, o visionário divino ao lado de Alberg percebeu tudo. Antes de atingir o solo, Margaret criou uma espécie de almofada de som, amortecendo completamente a queda. O mais engraçado é que, toda vez que Mashle ataca, ele nomeia seus golpes como se fossem feitiços. Esse último golpe, por exemplo, ele chamou de magia espinhal, como se fosse uma habilidade especial dos músculos. E o melhor, a galera na arquibancada realmente acredita que ele está usando magia. Até mesmo o visionário divino ficou pensando, até quando ele vai continuar chamando isso de magia? Esse estilo de ataque do Mashle lembra muitos golpes do Saitama do anime One Punch Man. Temos o soco sério, os socos normais consecutivos, e agora, no universo de Mashle, surge a magia dos músculos. Cara, isso é simplesmente sensacional. Margaret ataca novamente, disparando mais uma daquelas bolas de magia contra Mashle. Mas, dessa vez, ele consegue defender. Sem perder tempo, Mashle começa a correr ao redor do Coliseu, enquanto Margaret continua lançando feitiços consecutivos. No entanto, o protagonista desvia de todos com precisão absurda. E não para por aí, o cara simplesmente começa a correr pela parede. O maluco é insano. Em um movimento rápido, Mashle surge por trás de Margaret, pronto para desferir um soco destruidor em seu rosto. Mas no exato momento em que ele vai atacar, Margaret aponta sua varinha diretamente para a cara dele. Agora ferrou de vez. Se Margaret disparar uma magia a queima-roupa, o combate acaba ali mesmo. Mas, antes de mandar Mashle para o caixão, algo chama sua atenção. Há algo errado. Mashle não estava lutando com 100% da sua força. E qual era o motivo? Um profiterole. Sim, desde o início do duelo, Mashle estava lutando com cuidado para proteger um profiterole que ele guardava no bolso, perto do peito. O cara literalmente entrou numa luta contra um visionário divino segurando uma sobremesa. Agora, depois que o profiterole foi confiscado, ele finalmente pode lutar com tudo. Nada mais o impede. Agora é 100% Mashle contra 100% Margaret. A batalha muda completamente de tom. Do lado de fora, o visionário divino ao lado de Alberg ainda acredita que Margaret tem mais chances de vencer, pois ele ainda não utilizou o Secron, uma magia avançada que é o diferencial dos magos de elite. Ninguém sabe exatamente o que essa habilidade faz, mas já está claro que, quando for ativada, vai ser algo insano. E segundo o visionário divino, se os dois forem com tudo, o combate será decidido num piscar de olhos. Agora é hora da luta séria. Margaret ativa sua magia, que é baseada em som, e cria um soco gigante feito de ondas sonoras. Assim que ele dispara o golpe, Mashle tenta contra-atacar com um soco próprio. Só que tem um problema. Não dá para socar o som. O ataque atravessa Mashle e explode seus tímpanos na hora. Ele não consegue mais ouvir nada. É por isso que Margaret é tão apelão. Sua magia afeta o oponente internamente, tornando quase impossível se defender. Parece que Mashle não tem como ganhar esse combate. Ou será que tem? Se tem uma coisa certa, é que essa é a pior magia possível para ele enfrentar. Como lutar contra algo que não pode ser tocado? Margaret não dá trégua e dispara mais um soco de som. Mashle tenta minimizar o dano se defendendo, mas ainda assim sofre um impacto brutalmente. Golpe após golpe, ele começa a sangrar por todos os lados, ouvido, nariz, boca. A situação fica crítica. Parece que Mashle realmente está prestes a perder. Então, Margaret decide acabar com tudo de uma vez. Ele ativa sua técnica suprema, Sons Orquestra. Vários instrumentos aparecem na arena, todos apontados diretamente para Mashle. O que vem a seguir será um ataque sonoro tão destruidor que será impossível de resistir. Assim que Margaret lançou seu ataque sonoro na potência máxima, o golpe foi tão absurdo que destruiu o Coliseu inteiro. Todo mundo já tinha dado a vitória como certa, achando que Mashle tinha perdido. No entanto, quando a magia foi dissipada, Mashle simplesmente havia desaparecido. Ninguém sabia onde ele estava, o que surpreendeu a todos, pois realmente parecia que ele já tinha sido derrotado. Do nada, Mashle brotou do chão e puxou Margaret para debaixo da terra, deixando apenas sua cabeça para fora. A estratégia foi simples. Mashle mergulhou para debaixo da terra antes do ataque, evitando completamente o impacto do som. Mas para conseguir isso, ele precisou de um feito absurdo, mergulhando no solo mais rápido do que a velocidade do som. Isso comprovou que Mashle possui uma velocidade superior à velocidade sônica. Depois de cavar até alcançar Margaret, ele o arrastou para baixo e
sem perder tempo, utilizou sua magia dos quadríceps, aplicando um chute brutal na cara do oponente. Foi um chute tão violento que parecia que ele estava chutando uma bola de futebol. Margaret ficou caído, completamente nocauteado. O visionário divino estava furioso, pois Marshall continuava chamando seus golpes de magia. Sem dar trégua, Marshall saltou no colo de Margaret e desferiu uma sequência insana de socos, tão velozes e intensos que, em poucos segundos, ele já havia aplicado mais de 1000 golpes. O Marshall não estava para brincadeira, estava decidido a vencer. Margaret, percebendo que Marshall não era um adversário comum, resolveu lutar com tudo. Foi então que ele ativou sua verdadeira forma. Durante a transformação, sua silhueta ficou semelhante à de um demônio, demonstrando o nível absurdo de poder que ele possuía. Quando a transformação terminou, Margaret assumiu a aparência de uma garotinha e, inesperadamente, mandou um coraçãozinho para Marshall. E não é que Marshall caiu na jogada, ele olhou para Margaret como se realmente estivesse diante de uma waifu perfeita. Enquanto isso, um outro visionário divino começou a se perguntar como Marshall estava se saindo no exame, mas logo foi chamado por um aliado, pois Inocente Zero estava chegando. Esse confronto não era apenas entre Marshall e Margaret, havia um plano maior se desenrolando, e por algum motivo desconhecido, Inocente Zero queria Marshall a todo custo. Voltando à batalha, agora que Margaret havia liberado seu verdadeiro poder, a vitória de Marshall parecia impossível. Com um simples estalar de dedos, Margaret apareceu do nada ao lado de Marshall e lhe deu uma bitoca no ouvido. Mas essa não era uma bitoca comum, era um ataque sonoro que o deixou paralisado. A crush de Marshall ficou com ciúmes, e Marshall tentou contra-atacar com um soco, mas Margaret estava rápido demais. Ele agora usava o som para se mover, tornando-se ainda mais veloz. Cada vez que estalava os dedos, ele se teleportava para diferentes pontos do Coliseu, deixando Marshall completamente perdido. O único jeito de Marshall vencer seria se mover mais rápido que o som. Ele já havia demonstrado esse feito antes, mas agora a situação era ainda mais extrema. Após uma sequência de golpes devastadores que o lançaram ao chão, Marshall se levantou e colocou a mão na parede. Assim que Margaret estalou os dedos novamente para atacar, Marshall desapareceu instantaneamente. Ele havia conseguido se mover mais rápido que o som e apareceu atrás do oponente. E o segredo? Ele usou a vibração na parede para sentir a propagação das ondas sonoras, antecipando o movimento do inimigo. Margaret tentou se teleportar novamente, mas não conseguiu, seu dedo estava cheio de molho tártaro. De alguma forma, esse detalhe impediu que ele estalasse os dedos. Nesse momento, Marshall aproveitou a brecha e desferiu um golpe brutal na jugular de Margaret. Mas isso era apenas uma vitória temporária, pois Margaret ainda não estava lutando com tudo. Foi então que ele ativou sua magia suprema, o Sekron. Assim que o Sekron foi ativado, uma rajada de energia insana subiu aos céus e um sino gigante com auréola surgiu no campo de batalha. Esse sino era o sino da morte. Qualquer um que escutasse seu som dentro de um raio de 2 km morreria instantaneamente. O jogo havia acabado para Marshall. No entanto, havia uma condição para ativação. O sino só tocaria após 1 minuto, e a única maneira de impedir isso era roubando a varinha de Margaret. Marshall começou a persegui-lo, mas Margaret era mais rápido. Com o tempo passando, restavam apenas 30 segundos. Para vencer, Marshall precisava de uma estratégia. Foi então que ele enfiou as mãos no solo e utilizou uma técnica parecida com a virada de mesa séria do Saitama, lançando um imenso bloco de concreto em direção ao inimigo. Margaret tinha apenas duas opções: desviar para a esquerda ou para a direita. Assim que ele tentou escapar para a direita, Marshall já estava lá, esperando. Usando apenas o mindinho, ele segurou a capa de Margaret e o puxou com força absurda, aproveitando para desferir um soco esmagador. A varinha de Margaret foi arrancada e destruída. O sino da morte nunca tocaria. Margaret, reconhecendo sua derrota, declarou Marshall como vencedor. Ele agora estava a um passo de se tornar um visionário divino. Até os visionários divinos que estavam assistindo não conseguiam acreditar no que tinham acabado de presenciar. Marshall havia vencido um combate impossível. Mas então, do nada, tudo ficou roxo. Uma pressão esmagadora tomou conta do Coliseu, afetando todos os presentes. O céu começou a rachar como vidro e um enorme portal se abriu. Dragões começaram a emergir da fenda celestial. Inocente Zero havia chegado. A chegada dos caras foi simplesmente épica. Mano, eles vieram voando em cima de uns dragões, estilo Vegeta, todos marrentos. E esse cara, esse é o verdadeiro Inocente Zero. Ele está atrás do Marshall, e o que ele fez foi absurdo. O cara só apontou o dedinho pro céu e usou uma magiazinha, uma magia simples, que simplesmente parou o tempo. Todo mundo congelado. O relógio parou. Até o Marshall ficou travado. Então, Inocente Zero foi até onde ele estava e soltou uma que deixou todo mundo arrepiado. Ele chamou o Marshall de filho. Será que o Inocente Zero é o verdadeiro pai do Marshall? Isso só prova que o Marshall é uma peça fundamental para algo muito absurdo no futuro. E quando parecia que ele ia levar o Marshall, um cara não foi afetado pelo poder de parar o tempo. O diretor Albert, meu parceiro. O cara simplesmente foi peitar o Inocente Zero. Será que vamos ver uma batalha insana? Será que o diretor vai mostrar o verdadeiro nível de poder dele? Cada episódio de Marshall tá ficando mais insano e o próximo promete ser absurdo. Se curtiu esse vídeo, já deixa aquele like brabo para fortalecer. E se ainda não é inscrito, se inscreve aí que é de graça. Então é isso, meu parceiro. O vídeo fica por aqui. Falou e até a próxima.